Olá, seja bem-vindo. Revendo o nosso cronograma inicial, eu percebi que para aqueles que estão menos habituados com as intervenções transcatéter, talvez faltasse explorar inicialmente um tema que é básico, mas que é essencial para o sucesso de vários procedimentos, que é a punção transeptal atrial. Então, eu acrescentei essa aula no nosso cronograma para poder manter o objetivo principal do curso, que eu falei na aula de introdução, que é trazer conceitos úteis e necessários para a prática de vocês. Então, a técnica de punção do septo interatrial, ela é a passagem, de um catéter do átrio direito para o átrio esquerdo através do septo interatrial, e ela foi desenvolvida em 1959 com o objetivo de realizar a mensuração direta da pressão atrial esquerda. Mas nas décadas seguintes, com o desenvolvimento e o uso crescente da ecocardiografia, o uso da punção transeptal para a medida da pressão arterial esquerda entrou em desuso. Mas nas décadas seguintes, em 1980 e 1990, surgiu uma nova e importante aplicação da punção transeptal devido ao surgimento da valvoplastia mitral por catéter balão e da ablação por catéter da fibrilação atrial. E nesses últimos 20 anos, com o surgimento crescente e contínuo das terapias percutâneas transcatéter nas cardiopatias estruturais, houve uma ampla adoção e aperfeiçoamento da técnica da punção transeptal atrial. Atualmente, os principais procedimentos que envolvem essa punção são a valvuloplastia mitral por catéter balão, o reparo valvar mitral por implante de mitraclip, o valve-in-valve mitral em próteses degeneradas na posição mitral, o implante propriamente dito de uma endoprótese valvar em posição mitral, numa valva nativa doente, o reparo de líquens paraprotéticos, o isolamento das veias pulmonares, o implante de dispositivos de assistência ventricular esquerda e a oclusão do apêndice atrial esquerdo. E vários desses procedimentos, eles também podem ser realizados utilizando uma abordagem transapical. Mas devido aos riscos desse procedimento e a curva de aprendizado mais acentuado pela via transapical, a via transeptal é a abordagem preferida e de primeira escolha. E, historicamente, o objetivo da punção transeptal era conseguir atravessar o septo interatrial com segurança, evitando acidentes na aorta, nas válvulas e até uma perfuração atrial. E por isso, o procedimento ele era realizado preferencialmente através da fossa oval, destacada aqui em vermelho. E a punção guiada apenas pela fluoroscopia era suficiente na maioria dos casos para atingir esse objetivo. Então, um catéter de pigtail ele pode ser colocado na raiz da aorta para localizar melhor essa válvula, enquanto a silhueta cardíaca identifica as bordas lateral e posterior dos átrios. E usando diferentes projeções angiográficas, é possível garantir uma punção com segurança. Entretanto, com essa evolução das intervenções complexas que podem ser realizadas por via transeptal, foi visto a importância de realizar as punções em locais específicos e diferentes para cada tipo de procedimento, proporcionando uma melhor navegação dos fios guia, dos catéteres e sistemas de entrega dos dispositivos. E nesse contexto, o ecocardiograma transesofágico ele surgiu como uma ferramenta valiosa e essencial em muitas dessas intervenções em cardiopatia complexa, em cardiopatias estruturais, por conseguir orientar e guiar o procedimento da punção transeptal, proporcionando uma melhor orientação anatômica. E eu diria que o uso do ecocardiograma transesofágico ele é um recurso essencial quando se busca a excelência em um tratamento percutâneo,
principalmente pela segurança ao evitar acidentes de punção, mas também por reduzir o tempo de procedimento e, não menos importante, por se associar com maiores taxas de sucesso no implante ideal dos mais diversos dispositivos disponíveis atualmente. E essa talvez seja a imagem mais famosa nesse tema, contemplada em aulas no mundo em todo, em que cada círculo demonstrado aqui na região do septo interatrial representa o local ideal de punção para cada tipo de procedimento. Mas o primeiro conceito é ter a noção espacial de que a região próxima à desembocadura da veia cava superior é a região superior do septo interatrial, assim como a região próxima à desembocadura da veia cava inferior é a região inferior. A porção mais próxima da aorta é a região anterior do septo interatrial e contralateral a ela, a região mais próxima do teto atrial é denominada região posterior do septo interatrial. E agora podemos ver as bolinhas marcadas indicando aqui em vermelho o local ideal para punção de procedimento MitraClip e também para o tratamento de líquens paraprotéticos, sendo que é recomendado um local de punção mais alto quando o líquen for mais medial, ou seja, mais próximo do septo interatrial, e um local um pouquinho mais baixo, aqui ainda nessa região, quando os líquens são mais laterais, mais próximos do apêndice atrial esquerdo. Em amarelo, nós podemos ver o local que é realizada a oclusão de forame oval patente. Em azul, essa região mais central é o local ideal para o implante de dispositivos de assistência ventricular esquerda e estudos hemodinâmicos. Aqui em verde, o ponto ideal para o fechamento de apêndice atrial esquerdo e, por fim, em laranja, o local para as intervenções nas veias pulmonares. E o estudo tridimensional, ele proporciona esse melhor entendimento da relação espacial das estruturas cardíacas. Então, reforçando, a partir dessa visão em face, a clássica visão do cirurgião sobre a válvula mitral, nós podemos identificar no plano sagital que a aorta é uma estrutura localizada em uma região anterior. Em posição contralateral, no mesmo plano sagital, nós vemos que a cúspide posterior da válvula mitral se localiza na região posterior. No plano coronal, nós podemos observar que o apêndice atrial esquerdo é uma estrutura lateral e o septo interatrial uma estrutura medial. Então, a punção transeptal ela vai ser realizada, aqui medialmente no septo, e ela pode ser realizada em uma região mais anterior ou mais posterior do plano sagital. E, ao mesmo tempo, ela vai ser realizada em uma posição mais superior ou mais inferior do plano transverso. Mas, tendo essa percepção espacial, o uso do ecocardiograma transesofágico bidimensional em diferentes ângulos é suficiente para a gente poder avaliar a anatomia do septo interatrial em detalhes. Então, veja que as localizações posterior e anterior, elas são melhor vistas no eixo curto da aorta, em aproximadamente 45 graus. Enquanto as localizações superior e inferior do septo interatrial são melhor vistas no corte bicaval, em aproximadamente 90 graus. Muito bem, ao longo do curso, eu vou explorar com detalhes os aspectos da punção transeptal em cada procedimento. Mas só para ilustrar um pouco esses conceitos teóricos que a gente acabou de revisar, eu vou dar aqui uma breve pincelada sobre a punção nos principais procedimentos.
Aqui no cenário do implante dos dispositivos de assistência ventricular esquerda, como aqui esse Tandem Heart no exemplo, o acesso no meio do forame oval, ele permite um posicionamento mais central do catéter. E com isso, existe um espaço mais adequado para a cânula dentro do átrio esquerdo, reduzindo a probabilidade de um mau funcionamento do dispositivo por um eventual contato da parede da cânula com a parede do átrio esquerdo. Então, o melhor local para punção nesse caso é na região central da fossa oval. No contexto da oclusão do apêndice atrial esquerdo, é importante entender que o eixo longo do apêndice atrial esquerdo ele é orientado anteriormente e o plano do ósteo do apêndice é perpendicular ao eixo. Então, o eixo longo é anterior e o ósteo ele é perpendicular. Então, a implantação bem-sucedida de um dispositivo oclusor de forma coaxial, ela depende da capacidade de posicionar a bainha de entrega com uma profundidade suficiente no interior do apêndice atrial esquerdo. E isso é possível fazendo uma trajetória partindo de uma região mais posterior do septo interatrial para chegar aqui no apêndice atrial esquerdo. E em relação aos procedimentos na válvula mitral, é importante destacar a necessidade da posição correta do catéter guia logo no início do procedimento de implante de dispositivo MitraClip para alcançar o sucesso do tratamento. A punção transeptal correta, ela facilita a posição adequada do guia e permite que o clipe alcance o meio do orifício mitral, sendo que um local de punção subótimo, ele tem grande chance de acarretar um tratamento inadequado dessa insuficiência mitral. Para os jatos que são mais centrais, a punção ela tem que ser mais posterior e ligeiramente superior. E para poder fazer angulações dentro do átrio esquerdo, quando os jatos eles são mais mediais, mais próximos aqui do septo interatrial, existe uma preferência por fazer punções mais superiores. Agora, quando os jatos eles são mais laterais, mais próximos do apêndice atrial esquerdo, a gente prefere fazer uma punção mais inferior, porque vai ter espaço para o dispositivo poder navegar até essa região lateral. E no tratamento dos leaks paraprotéticos, a gente tem um raciocínio muito semelhante. Então, para os defeitos que são mais laterais, que estão mais distantes do septo interatrial, a gente pode realizar uma punção mais inferior, porque tem espaço para o catéter chegar até essa posição lateral. Agora, quando a gente tem um defeito mais medial, mais perto do septo interatrial, aí a gente prefere fazer uma punção mais posterior e mais superior para ter uma altura de trabalho adequado dentro do átrio esquerdo, permitindo um acesso mais fácil a esse leak paraprotético. E por fim, nos procedimentos de valvuloplastia mitral por catéter balão, implante de endoprótese mitral e de valve em valve mitral, uma punção mais posterior e com uma altura central geralmente é adequada e fornece o espaço necessário para trabalhar dentro do átrio esquerdo em uma posição coaxial com a válvula mitral. Muito bem, eram esses conceitos básicos que eu achei importante trazer antes da gente começar a falar de cada procedimento, tá? Em cada aula específica de cada tema, a gente vai abordar essa punção com mais detalhes, tá bom? Agora sim, a nossa próxima aula vai ser sobre comunicação interatrial, né? Oclusão de comunicação interatrial. Até lá!